Boa noite. Estamos aqui com a segunda edição do programa Raízes da Comunicação, com o nosso amigo Yuri Ramon, filho de Dona Clenice e seu Fábio. E aí, Yuri, tudo bom? Boa noite. Boa noite, professor. Yuri, dando continuidade à última edição do programa, na época, Yuri, quem eram os primórdios, quem eram os destaques nos primórdios da televisão? Quem eram as pessoas que mais se destacavam? O principal destaque, né, da televisão daquela época e que ainda por cima faz muita história nos dias atuais e que se destaca principalmente são, de fato, alguns artistas e também alguns dos principais comunicadores. Apresentadores, né? Sim, e entre si. Dentre esses comunicadores está Roberto Marinho, por exemplo, que foi o criador, foi o fundador da TV Globo e que, a princípio, ele, antes de ter uma associação televisiva, ele tinha a pretensão de... Ele tinha uma associação de rádio, né, que era a Rádio Globo, e também um formato de jornal entregue à Folha, que era o jornal O Globo, naquele tempo, e que se destacou principalmente por ter a sua primeira rede de televisão, que foi a TV Globo, que foi criada no Canal 4, no Rio de Janeiro, que, inclusive, é um dos principais comunicadores até hoje da história desse país. Assim, em um formato diferente, né, Yuri? Por exemplo, assim, hoje, se a gente imagina a televisão, a gente vê assim algumas residências com um televisor, outras com mais de um. Na época, era assim, eram muitas pessoas para um aparelho só. Exatamente. Era um formato um pouco diferente. É isso? Como você falou aí na década de 50, eu acho que nessa época essa transmissão não chegou nem até a Bahia. Eu digo isso voltado assim, por exemplo, a Copa de 70, 20 anos depois, da Copa de 70, que foi 20 anos depois do início dessas transmissões, e Jacobina, as pessoas falam na época que tem alguns pontos assim referenciais para que o pessoal pudesse assistir os jogos ao vivo. Então, assim, era um formato diferente, que era assim, as pessoas se reuniam na casa de uma ou duas pessoas que tinham aparelho na época para ver a programação, para ver o que estava acontecendo. Então, assim, é bom que a gente dê destaque também a essa mudança, esse novo formato, que hoje é comum cada um assistir suas residências e ter uma abrangência territorial, que pega no Brasil todo e na zona rural, hoje todo mundo tem acesso, né? Então, assim, a mídia ficou mais próxima, né? Isso, com a questão da globalização também, e justamente isso, fez assim, a aproximação, juntou mais, é como se as coisas estivessem acontecendo tudo ao mesmo tempo, não é isso? Exatamente. E como você também havia dito, naquele tempo também a televisão não era uma coisa assim muito popular, né? Que só viria a acontecer alguns anos depois. Daquele tempo as pessoas estavam se acostumando com esse novo tipo de comunicação, era uma forma inovadora para a época, e para as pessoas assistirem tais eventos, como você disse, por exemplo, a Copa do Mundo de 70, e era uma forma de se adaptar naquele tempo. As pessoas tinham que se adaptar com esse novo formato que até então era só escutado através de áudio. E, dando procedimento, professor, aqui na minha parte que eu estava dizendo, que tem outras pessoas que marcaram a comunicação aqui no nosso país também. Que, no caso, o Silvio Santos, principalmente, Silvio Santos que iniciou sua área na comunicação através dando continuidade, né, Ele começou como camelô, é isso? Ele começou como camelô, exatamente. E na área da televisão ele começou sendo um dos donos da Record. Ele fazia a propriedade da Record junto. Ele era um dos sócios. Ele era um dos sócios da Record junto com o seu Paulo Machado de Carvalho, que foi o fundador principal da Record.
Então a Record também faz parte desse início da televisão aí, né? Exatamente. E depois de alguns anos, depois o Silvio Santos ele acabou se desfazendo desse serviço de sócio da Record e depois ele fundou a TVS, né, a TV Studios, como eu já havia falado na entrevista anterior, e tempos depois mudou para o nome de SBT, que é Sistema Brasileiro de Televisão. Ô Yuri, voltando a um assunto bem popular, quem foi o criador das telenovelas? Esse é um assunto bem característico, porque quando se trata de telenovelas, é um assunto que poucas pessoas vão saber identificar quem foi o criador, né? Mas o criador certo das telenovelas foi o Odivaldo Viana, que ele começou os trabalhos das telenovelas na TV Tupi, que ele fazia esse serviço na emissora, né, na emissora de Assis Chateaubriand, e deu início a esse... Na verdade, foi a transformação da radionovela para a telenovela. Exatamente. Porque antes as pessoas só ouviam. E com a televisão as pessoas passaram a ver, ouvir e ver e ouvir. Não é isso? Exatamente. E naquele tempo as pessoas tinham que imaginar o que estava acontecendo naquela cena. Que para muitos naquele tempo era uma coisa assim que não tinha muita coisa assim certa. Naquele momento, né, o pensamento daquela pessoa era completamente incorreto, às vezes pensar que tinha que pensar e imaginar o que estava acontecendo em determinada cena, mas depois que chegou a televisão com a ideia inovadora de trazer as telenovelas, né, trazer a novela para a televisão, foi de Odivaldo Viana, né, que trabalhou que iniciou os serviços na TV Tupi, que, como eu disse anteriormente, na entrevista anterior, foi pioneira nessa TV. Então, de acordo com a sua colocação aí, você acha que para ser um ator naquela época é muito mais difícil que hoje? Você tem que fazer a coisa com mais sentimento, com mais emoção, não é isso? Exatamente. Tem uma exigência maior. Exato. A atuação em si precisa ser, em determinados momentos, pode ser tanto intensa quanto até mesmo mais generalizada. Quando eu digo generalizado, no caso, é ser mais excêntrico e mais harmônico. Porque a tecnologia hoje pode corrigir muitos defeitos, né? E antes não, você tem que fazer a coisa acontecer. Exatamente. Assim, você poderia destacar algum prêmio importante da TV brasileira? Alguma premiação importante assim? Essa premiação, inclusive, que muitas pessoas já viram e acham que é uma premiação que é exclusivamente do SBT, é o Troféu Imprensa, que muitas pessoas veem no SBT e acham que é o próprio SBT que produz, sendo que na verdade o SBT só faz exibir e ter como o SBT ele faz parte, ele faz a divulgação. Como ele faz a divulgação, né, dessa parte e tem uma certa autonomia desse direito de exibir essa premiação, ele pode também mostrar os seus apresentadores, como no caso da Patrícia Bravanel, apresentar o Troféu Imprensa. E outras vezes também já vimos o Silvio Santos apresentando esse prêmio. Mas as pessoas ficam nesse pensamento de que o Troféu Imprensa é exclusivamente do SBT, sendo que não é. Tanto é que algumas vezes as pessoas podem até estranhar ver outros programas de outras emissoras em si sendo apresentadas diretamente lá na emissora do Silvio Santos. Yuri, com a sua experiência a respeito de televisão, o que você acha que poderia ser feito para a televisão ter novamente um destaque, para ser aquele veículo de comunicação assim, com maior destaque, com maior ênfase? Porque hoje tem a rede social que divide muito esse espaço. O que você acha que está faltando para a televisão reconquistar esse espaço que antes era único? Eu acho que falta um tanto de inovação, porque a televisão dos dias atuais tem que se modernizar de acordo com o tempo, de acordo com o que o tempo vai mostrando de novidades em si. Tem que se atualizar, tem que ser uma característica mais jovem com o passar dos tempos e tem que se mostrar
um novo veículo a cada momento que se passa. E o principal de tudo é não perder o seu principal assinante, que é gratuito, que é o seu público, que assiste por si só. Você vê uma transformação muito grande assim, nesses programas de auditório, Yuri. Não sei se você já teve a oportunidade de ver algum vídeo do YouTube, por exemplo, do programa do Cassino do Chacrinha. Até os padrões de beleza mudaram. Se você vê como as dançarinas de antes e as dançarinas de hoje, Exatamente. Se você fizer uma comparação, você vê que tem uma grande diferença entre os jurados, como os vestimentos, a maneira como eles conversam com o público, certo? Então houve uma transformação muito grande. Assim, então a televisão, para esse padrão aí, acho que ela teve uma grande evolução, mas ela deixou muito a desejar, assim, na questão da veracidade das coisas. Então, às vezes, as coisas é colocado um pouco assim de exagero, e isso vai fazendo com que a pessoa perca aquele foco, aquele interesse, certo? Então, acho que precisa, assim, também mais um pouquinho de compromisso, mais um pouquinho, assim, de seriedade. Isso, e às vezes eles não valorizam muito o talento. Às vezes eles se deixam levar muito pela questão do padrão de beleza. E isso às vezes faz com que a televisão também vá cada dia mais perdendo assim o foco, perdendo assim o interesse do público, não é mais o mesmo. Também a gente tem que levar em consideração também que hoje são vários meios de comunicação que começaram a existir de um tempo para cá e também não deixa de dividir também o espaço. Agora eu queria fazer outra pergunta para você. O que você acha? Você acha que a televisão está no final? O início foi na década de 50. Você acha que agora, 2030, 2040, está chegando na fase final da televisão? O que é que você precisa ser feito para que tenha mais audiência e mais tempo assim, na comunicação? Porque a televisão não saia do ar, literalmente. Olha, para que a televisão continue dando procedimento a uma coisa que já fez e faz sucesso em certos momentos, é que produza conteúdos diversificados e dê um produto ao seu público que seja de uma forma mais atraente. Uma coisa que falta, né, nesses canais de televisão hoje em dia são mais características e se juntar com outros serviços, serviços atualizados, por exemplo, de streaming, por exemplo, para poder dar uma inovação na sua programação. E também produzir programas que sejam bem excêntricos, programas que sejam que não sejam mais muito de origem americana, por exemplo, mas também produzir de caráter brasileiro, por exemplo. Você acha que a televisão brasileira perdeu um pouquinho a originalidade? Exatamente. Eu acho que nesse sentido a televisão poderia ser um pouco mais originária e também produzir mais programas que sejam de seu teor, um teor tupiniquim, e que seja um teor mais clássico do jeito que o povo gosta, mas sem puxar um pouco para o lado de coisas um tanto pesadas e que sejam coisas mais leves e que sejam bem divertidas para que o público se atraia. Então essa originalidade você acha que é primordial para que ela reconquiste esse espaço? Exato. E esse espaço tem que ser um espaço bem priorizado. Tem que ser priorizado principalmente nesses tempos assim que a televisão está um pouco em baixa e tem que se modernizar. A única coisa é simplesmente se modernizar com o passar do tempo. Eu fico imaginando assim, a televisão assim, em questão de artistas assim, que a gente, personalidades que deixaram, que não existem mais. Por exemplo, cinema mudo. Imagine você fazer alguém rir só com gestos. É muito talento. Pois é. Muito talento mesmo. Então, eu acho que falta mais esse talento, falta mais um pouquinho dessa criatividade. Não é isso? Então, hoje, toda essa tecnologia, as pessoas não conseguem mais ver um programa de televisão e sorrir. Antigamente, eu lembro que tinha o programa dos Trapalhões, pessoal da década de 80, 90 deve lembrar, assim, aos domingos, às 19 horas,
Você se reunia na sala e só ouviam gargalhadas. As pessoas riam mesmo dos trabalhões. Antes, eu tenho, como eu já falei, tem o cinema mudo também, que também já faz parte de outra história. Mas hoje você não vê mais esse teor engraçado, você não vê mais as pessoas sorrir. Às vezes tem um programa, um vídeo cacetada, uma coisa assim, e aquela coisa assim, meio sem graça mesmo. Então, perdeu essa essência. Acho que esses talentos assim estão em extinção também. Então, é preciso fazer essa renovação, é isso, e considerar e buscar novos talentos. Porque os talentos, assim, tipo Renato Aragão, Chicanísio, esse pessoal deixou um espaço muito... Por exemplo, a escolinha do professor Raimundo. Quem não sorriu com a escolinha do professor Raimundo? As pessoas hoje não conseguem fazer com que o público tenha, assim, seja um público atrativo, tenha uma atração, assim, que chame a atenção. Então, eu acho que está faltando um pouquinho também de esse talento nato, não é isso? É isso. E nessa questão do humor, que o humor já foi algumas vezes já foi até mesmo o carro-chefe de alguns canais, por exemplo. Que em certos momentos os canais eles conseguiam alcançar bons índices de audiência por conta justamente de programas de humor. E que algumas vezes não fossem levados a sério o humor mais quente, no caso, né? Que não fosse um duplo sentido. Em duplo sentido. Hoje tem muito duplo sentido. Exatamente. E na questão é que o humor hoje em dia é uma coisa que está muito em baixa na televisão. Hoje em dia os programas eles estão focando mais em programas de informação e entretenimento ao mesmo tempo. Isso algumas vezes pode ser um tanto chato para aquele público que está assistindo e que acha que aquele canal não está se empenhando o suficiente para poder fazer tal conteúdo. Isso é uma coisa que acaba decepcionando muito algumas pessoas que assistiam aquele canal, por exemplo, e que perceberam que o empenho daquele produto está em baixa. É como se você quis dizer que é como se a televisão estivesse vendendo muito e produzindo pouco. Exatamente. Você vê assim um excesso de comerciais e pouca criatividade. Exato. E outro detalhe importante é que esse quesito envolve, no caso da televisão em si, hoje em dia está produzindo pouco, mas é mais por causa de questão financeira. Produzem menos, mas por questões de dinheiro. Em alguns canais não focam muito no público, que a gente percebe isso, que tem muitos canais que não focam no público simplesmente para poder ganhar mais dinheiro em si, para poder dar seguimento nas suas produções, até mesmo para pagar os seus funcionários que não tem muito o que fazer naquele canal. Hoje assim está meio complicado, porque assim, com certeza o faturamento aumentou, porque o número de comerciais triplicaram, ou muito mais do que isso. Mas o que, assim, às vezes você vê que é um investimento alto para pouca criatividade, não é isso? Exatamente. Os artistas de antes não faturavam tanto quanto o de hoje. E vendiam mais, tinham muito mais criatividade. Então, essa falta de proporcionalidade também pode ocasionar isso aí, certo? Aumentou a despesa e diminuiu o talento. O talento. Porque o que tinha antes na televisão era mais humildade e boa característica, conteúdo próprio produzido por nós. Que isso é o que falta nos dias de hoje. Isso faz muita falta, que é ter boa característica no conteúdo que você está produzindo. Então tá precisando melhorar o quê? A produtividade. A produtividade. Certo? Quer encerrar, quer deixar alguma mensagem de encerramento aí? Fique à vontade. Bom, pessoal, eu gostaria de dizer que esse projeto está sendo muito bacana e que a gente possa dar prosseguimento a esse quadro, que está sendo uma coisa muito inovadora para mim. E eu espero que vocês prossigam junto comigo nessa jornada, que eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito bacana e que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu vou tentar empenhar o meu máximo para poder dar uma coisa bacana, um conteúdo bem diversificado para vocês e que vocês consigam entender o que eu estou querendo dizer.